Meu nome é Leandro, tenho 27 anos, e antes de tudo isso começar, eu só queria sumir do mundo. Depois de um burnout daqueles e de um fim de namoro que parecia novela ruim, larguei tudo em Belo Horizonte e vim parar aqui, na chácara do meu avô, entre as colinas perto de Tiradentes. Lugar de trilha de terra, galo que canta antes da hora e silêncio, muito silêncio. Eu acordava com o sol batendo no vidro, tomava café olhando o mato e passava o dia tentando entender o que fazer da vida. À noite, era só eu, o barulho dos grilos e o eco da cabeça. Sem vizinhos por perto, exceto por um sobrado moderno que destoava do resto. Uma casa toda envidraçada, com linhas retas demais pro meio do mato. E nela, uma mulher. Nunca vi o marido. Só ela, sempre arrumada demais para quem mora no interior. Vestido longo, cabelo preso com precisão cirúrgica, e um ar de quem sabe que está sendo observada, mesmo sem olhar direto. Nas primeiras semanas, nos ignoramos com a polidez de quem mora longe o suficiente para não se meter, mas perto demais para fingir que não vê. Foi numa tarde de quarta-feira que tudo começou a mudar. Eu tinha acabado de cortar uns galhos no quintal, estava suado, coberto de poeira vermelha, e quando voltei para a varanda, lá estava, uma torta de limão, impecável, em cima da mesinha de madeira, como se tivesse caído do céu. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Mas eu sabia. Aquela torta não era obra do destino, era dela. Olhei em volta, procurando alguma pista. Nada. Só o vento balançando as folhas do abacateiro e um rastro leve de perfume cítrico no ar. Sentei, ainda meio sem entender, e comi um pedaço. O limão ardia na boca do mesmo jeito que a presença dela ardia no fundo da minha curiosidade. Ela não precisou bater na porta, nem escrever uma linha. Aquilo era um convite. Velado, sutil, mas impossível de ignorar. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar devagar. Eu comecei a reparar mais. Na forma como ela sempre surgia perto das cercas 9 em ponto, com um chapéu de aba larga e uma cesta de flores que não pareciam ter sido colhidas por acaso. No modo como ela atravessava o jardim descalça, como se pisasse no mundo com uma leveza calculada. Às vezes, eu fingia estar ocupado consertando o telhado ou limpando o terreno, só para manter a vista dali da varanda. E, volta e meia, ela olhava. Não com insistência, mas com uma curiosidade elegante. Aquela que deixa rastro sem fazer barulho. Teve um dia que ela apareceu com uma blusa branca, quase transparente contra o sol da manhã. Trazia na mão uma jarra de suco, que deixou na própria varanda, como se estivesse preparando o cenário para uma peça que só ela sabia o roteiro. E eu? Eu assistia. Não tinha ido para lá para ser visto, mas ela me enxergou de um jeito que nem eu me via mais. Naquela noite, quando apaguei a luz da sala, olhei pela janela e vi a silhueta dela, sentada na rede do próprio quintal, pernas cruzadas, o copo na mão. Sozinha, como sempre. Mas pela primeira vez, não me pareceu solidão, parecia escolha. Ali, percebi que o silêncio daquele lugar nunca foi vazio. Era só o espaço esperando por algo. Ou alguém. Depois da torta de limão, nada mais foi igual. O silêncio da chácara continuava lá, firme, mas agora parecia respirar junto comigo, como se esperasse o próximo passo dela. Eu acordava mais cedo, fingindo que era por causa do galo, mas era para ver se via Isabela caminhando. Sim, eu já sabia o nome dela. Tinha escutado uma vez, de longe, quando o rapaz da mercearia entregou uma caixa de vinhos na casa dela e chamou, Dona Isabela, a encomenda chegou. Nos dias seguintes, ela começou a aparecer com mais frequência. Primeiro, colhendo flores perto da cerca. Depois, regando plantas que eu nem sabia que ela tinha. Sempre com roupas que pareciam escolhidas a dedo. Nunca usadas, nada que chamasse atenção demais, mas sempre justas nos lugares certos, sempre brancas ou claras, sempre limpas demais para a poeira da terra. Ela tinha aquele jeito de ajeitar o cabelo com a ponta dos dedos, jogando para trás com um movimento rápido, mas delicado, que me fazia esquecer o que eu estava fazendo. Era um gesto pequeno, mas hipnotizante. Bastava aquilo para me tirar do prumo por horas. Foi numa dessas manhãs que trocamos a primeira palavra.
Bom dia, disse ela, sem sorrir demais, mas com os olhos fixos nos meus. Bom dia, respondi, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado feito motor de fusca em subida. O silêncio aqui é bom, né? Completou, olhando para o horizonte, como se estivesse falando para ela mesma. Assenti. E ela virou as costas, como se aquilo fosse o suficiente por hoje. Depois desse dia, pequenas interações começaram a brotar como mato em época de chuva. Ela passava perto da cerca com um livro na mão, e deixava escapar frases soltas. Esse céu hoje tá mais azul que o normal. Ou, essas abelhas andam animadas demais. Nada que fosse diretamente para mim, mas dito alto bastante para eu ouvir. E eu? Eu fingia que não esperava, mas cada passo dela ativava algo em mim. Comecei a perceber um padrão estranho. Às vezes, no meio da tarde, um carro diferente parava discretamente na entrada da casa dela. Ficava ali por 1 hora, 2, e depois ia embora. Nenhum alarde, nenhuma despedida. Só o som dos pneus na terra seca. Não era todo dia. Mas era frequente o bastante para me fazer pensar. E desconfortável o suficiente para despertar algo que eu não sabia que existia em mim. Numa sexta-feira, ela apareceu com uma sacola de pano. Parou do outro lado da cerca, sem aviso, e me chamou. Você tem café? Tenho sim. Quer entrar? Ela balançou a cabeça negativamente, mas com um sorriso leve. Só queria deixar isso para você, disse, estendendo a sacola. Dentro, pão de queijo. Ainda quente. O cheiro invadiu minha varanda como um abraço vindo do passado. Na sacola, um bilhete escrito à mão, com letra firme e espaçada. Você gosta de silêncio também? Senti um nó na garganta. Aquilo não era só uma gentileza. Era uma provocação. Um teste. Uma pergunta que, mais do que ser respondida, queria ecoar. Nos dias seguintes, não houve mais palavras. Só gestos. Ela passava mais devagar pela frente da minha chácara. Às vezes parava para amarrar o tênis, bem ali, a poucos metros da varanda. Outras vezes, se sentava num banco perto da cerca, com um livro aberto e os olhos voltados para minha direção. Nunca de forma escancarada. Era tudo no limite. Como se cada movimento dissesse, eu sei que você tá olhando. E eu quero que esteja. E eu estava. A rede passou a balançar sozinha, mesmo sem vento. O cheiro de pão assado parecia vir da casa dela e invadir a minha sem pedir licença. O tempo ficou mais lento, como se cada hora estivesse esperando o próximo gesto. E o silêncio? Ah, o silêncio. Esse continuava presente, mas agora era outro. Cheio de intenções, cheio de perguntas sem voz, de vontade sem nome. Eu ainda não sabia o que ela queria. Mas sabia que ela estava dizendo tudo, sem dizer nada. E eu, sem perceber, já tinha começado a responder. Naquela manhã, ela apareceu de vestido azul claro, descalça, com os cabelos soltos como quem não tem pressa. Passou pela cerca sem me olhar, mas deixou cair, sem querer querendo, um lenço florido bem na trilha de terra entre as casas. Esperei uns minutos, desci os 3 degraus da varanda e fui até lá. O lenço tinha o cheiro dela. Guardei no bolso, como quem recolhe uma pista deixada de propósito. Começou assim, como um jogo sem regras claras, onde cada gesto era ao mesmo tempo convite e recuo. No dia seguinte, ela estava sentada num banco de madeira sob a sombra de uma mangueira, com um copo de chá na mão e os olhos por trás de um óculos escuro grande demais. Passei devagar, indo buscar lenha mais à frente. Ela virou o rosto levemente e falou, sem tirar os olhos do horizonte. Você sempre caminha com essa calma toda? Só quando sei que tem alguém me observando, respondi, no mesmo tom morno. Ela sorriu de canto, baixou os óculos do nariz e perguntou, sem aviso. Mora sozinho? Não perguntou o meu nome. Não quis saber de onde eu vim, nem o que eu fazia da vida. Foi direto ao ponto que importava para ela. Moro, respondi, olhando nos olhos dela pela primeira vez sem desviar. É bom.
Silêncio e espaço para respirar. Ela se levantou com leveza, sem se despedir. Deixou o copo em cima do banco e entrou devagar em casa. Na beirada do copo, a marca do batom cor de vinho. Por um instante, desejei ter sido o copo. Os dias começaram a ganhar um ritmo estranho. Era como se vivêssemos uma coreografia não combinada. Eu abri a janela e ela já estava lá, caminhando. Eu acendia o fogão a lenha e ela parecia com o cabelo molhado, recém-saída do banho, andando como se o mundo não a enxergasse, mas eu enxergava. As conversas foram crescendo, mas sempre em frases soltas, carregadas de subentendidos. A gente aprende a ficar invisível, sabia? Ela disse, uma tarde, colhendo ervas ao lado da cerca. Invisível para quem? Para quem não tem tempo de olhar, respondeu, sem sequer me encarar. Naquele dia, o mesmo carro preto que eu já tinha visto outras vezes apareceu novamente na casa dela. Entrou devagar, sem buzina, sem pressa. Ficou lá por quase 2 horas. Quando saiu, o vidro fumê não revelava nada. Mas eu sentia. Aquele carro não era só um visitante qualquer. Comecei a anotar os horários. Não por ciúme, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo, mas porque algo ali não fazia sentido. Segunda às 16 horas. Quinta ao meio-dia. Um outro carro diferente no sábado. Nenhum deles estacionava na frente. Todos sumiam pelo caminho lateral de pedrisco que levava à garagem coberta nos fundos. Num domingo, fim de tarde, eu estava limpando a calha do telhado quando ouvi passos leves subindo pela minha entrada. Achei que fosse o entregador de leite, mas era ela. Sozinha, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, segurando um pano de prato enrolado. Seu portão estava aberto, disse, como se aquilo explicasse tudo. Entrou como quem entra sempre. Como se soubesse o caminho até a cozinha. Pousou o pano de prato na mesa. Dentro, um pão ainda morno. Achei que o cheiro ia te alcançar antes de mim. Ela não pedia licença. Não perguntava se podia. Só agia. E isso, de alguma forma, era mais íntimo que qualquer toque. Sentei na cadeira da cozinha, observando enquanto ela caminhava pela casa, como quem examina um lugar novo, mas já sente familiaridade. Passou os dedos pelo estante de livros, olhou os quadros, os potes na prateleira. Tocava tudo com uma delicadeza silenciosa, como se escutasse a história de cada coisa. Você cozinha ou sobrevive? Perguntou, brincando, ao ver a pia com louça de 2 dias. Sobrevivo. Mas posso aprender. Aprender é perigoso, murmurou, abrindo a tampa do bule como se estivesse em casa. Ali, percebi, ela não estava apenas brincando. Estava testando. Me testando. A presença dela era sutil e devastadora. Um vendaval que não derrubava nada, mas mudava tudo de lugar. Não era amor, nem carinho. Era outra coisa. Algo mais instintivo. Mais primitivo. Curiosidade íntima. Aquela vontade de descobrir o que se esconde atrás dos silêncios do outro. E ela sabia que eu estava disposto a deixar que ela visse. Na hora de ir embora, parou na porta, olhou para mim e disse: Não precisa trancar. O silêncio daqui já protege você. Saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, entre o cheiro de pão e a sensação estranha de que, a partir dali, eu não ia conseguir mais fingir que aquela história não tinha começado. Na segunda-feira, o dia amanheceu com cheiro de terra molhada e um céu que parecia estar guardando alguma coisa. Eu estava na varanda, café em mãos, observando a cerração subir das colinas quando escutei o portão rende de novo. O mesmo som de antes, mas dessa vez sem susto. Era ela. Calça de linho, camisa larga, chinelo de couro. Os cabelos soltos dançando com o vento. Trouxe cachaça de hibisco. Serve para dor nas costas. E para outras coisas também, disse, balançando a garrafa como se fosse um presente qualquer. Entrou direto, como se o portão nem existisse. Não pediu desculpas por atravessar meu espaço, só olhou a rede esticada na lateral da varanda e perguntou: Posso? Claro.
Ela se sentou com um suspiro leve, como quem carrega o mundo nas costas e só agora encontra descanso. A rede balançava devagar, acompanhando o ritmo da conversa que começou aos poucos. Às vezes penso em sumir, mas sem deixar bilhete. E por que não some? Ela olhou pro céu, pensativa. Porque tem coisas que ainda quero lembrar. E, para lembrar, a gente precisa viver primeiro. A gente tomou o café juntos ali mesmo. Eu sentei no chão, com as costas apoiadas na pilastra da varanda, e ela deitou na rede, pernas cruzadas, olhos fechados. Falamos da cidade, das buzinas que já não nos faziam falta, dos cheiros que só o interior tem. E, sem que eu percebesse, ela foi se revelando mais um pouco. Meu marido acha que eu gosto dessa solidão. Mas ele nunca entendeu que o que me incomoda não é a distância. É a ausência. Ele viaja muito? O suficiente para esquecer meu aniversário 2 vezes. Não havia amargura na voz dela. Só um cansaço antigo, como se já tivesse falado aquilo em silêncio muitas vezes. A tarde passou preguiçosa. Ela pediu para ver meus livros, fuçou minhas fotografias antigas e riu de umas receitas escritas à mão por minha avó. Tocava as coisas como quem respeita memórias. Por volta das 5, começou a chover. Primeiro fino, depois grosso. O céu escureceu rápido, e logo a energia caiu. Fiquei em pé na cozinha, olhando a escuridão lá fora, quando escutei batidas apressadas na porta. Ela estava lá. Molhada, ofegante, com a camisa colada no corpo e os cabelos pingando. A luz também caiu lá. E eu não queria ficar sozinha hoje. Entrou sem esperar resposta. Sem se explicar mais. Tirou os chinelos, pendurou a camisa num gancho da parede e pegou uma toalha do encosto do sofá, como se conhecesse cada canto da casa. Ficamos ali, sentados à luz de velas, enquanto a tempestade fazia barulho do lado de fora. Ela se encolheu no sofá, abraçando os joelhos, e olhou para mim com uma sinceridade rara. Não vim por romance. Só não quero passar mais uma noite invisível. Me aproximei devagar. Não havia urgência, nem roteiro. Apenas presença. Ela encostou a cabeça no meu ombro, respirou fundo e disse: Você não fala muito, né? Falar demais estraga o que se sente. A ponta dos dedos dela tocou minha mão. E foi como se, ali, tudo tivesse sido dito sem precisar de palavras. Nos beijamos. Lento. Sem pressa, sem promessa. Um beijo que não pedia nada, mas entregava tudo. A pele dela tinha gosto de chuva e calor. E o toque era de quem já não tinha medo do que viria depois. Não houve pressa. Só 2 mundos colidindo no escuro, como ela mesma dissera, tentando esquecer por algumas horas tudo o que pesava lá fora. Não fizemos barulho. Não era noite de urgência, era noite de pausa. A rede voltou a balançar, mas dessa vez, com a cumplicidade de quem já se permitia estar. Ela dormiu por um tempo, ali mesmo. E eu, sentado no chão, olhando as velas quase apagando, senti que aquele momento não cabia em definição nenhuma. Não era amor. Ainda não. Mas também não era mais só curiosidade. Era algo vivo, pulsando, nascido do silêncio e alimentado pela ausência de tudo que antes parecia necessário. E, talvez, fosse exatamente isso que tornava aquilo tão perigoso. Na manhã seguinte, o barulho da chuva tinha cessado, mas dentro da casa, o mundo parecia ainda suspenso no tempo. Ela acordou antes de mim, vestiu a camisa devagar, prendeu o cabelo num coque desleixado e ficou um tempo parada na porta da cozinha, olhando para fora, como quem ouve um pensamento antigo. Preciso ir antes que o dia comece demais, murmurou. Não disse adeus, nem prometeu voltar. Só caminhou até o portão com passos lentos, os mesmos de quem não tem pressa porque sabe exatamente o caminho. E eu fiquei ali, com o cheiro do cabelo dela na rede, o gosto do beijo ainda na boca, e o vazio novo de quem já se acostumou com a presença que não é mais sua. Nos dias seguintes, ela sumiu. Nada de passadas pela cerca, nada de vestidos claros andando entre as flores. A casa dela parecia ainda mais silenciosa do que o normal.
As janelas fechadas, a varanda vazia, e nenhum sinal dos carros misteriosos. Era como se tivesse evaporado, ou pior, como se tudo tivesse sido um delírio causado pela solidão. Mas eu sabia que não. A prova estava nos detalhes, na xícara de café com a marca do batom ainda por lavar, no cheiro que ficou no travesseiro do sofá, na toalha estendida no varal, esquecida por ela. Na terça, entre lenha e terra, encontrei algo no chão da varanda. Um guardanapo dobrado, preso sob uma pedra pequena, como se tivesse sido deixado discretamente. Nele, uma frase escrita com a mesma letra firme de antes. Você não disse não. Fiquei minutos olhando aquilo. Não era desculpa, nem explicação. Era um lembrete. De que eu aceitei. De que ela me deu uma escolha e eu permaneci. Depois disso, os encontros voltaram. Mais diferentes. Mais curtos. Mais densos. Ela passava no final da tarde, como quem aproveita os últimos minutos do dia. Tocava a campainha e não esperava resposta. Entrava, deixava uma fruta madura na mesa, uma flor no pote de vidro, às vezes uma música no rádio ligada no volume certo. E sempre aquele olhar, direto, quente, sem a menor intenção de esconder. Não dizíamos quase nada. O corpo falava mais que qualquer palavra. Ela sentava na beirada da rede, com os pés descalços tocando o chão de cimento, e ficava ali, observando o entardecer como se fosse a única coisa que ainda valia a pena ver. E eu, do outro lado da varanda, fingia que estava lendo, mas lia era ela. Em uma dessas tardes, enquanto ela olhava minhas mãos cheias de terra da horta, soltou. Gosto da maneira como você me enxerga, sem querer consertar nada. E eu gosto da maneira como você entra, sem bater. Ela sorriu. Daquele jeito contido, quase imperceptível, mas que me desmontava. O silêncio entre nós virou pacto. Não nomeávamos o que acontecia. Não dávamos rótulo. Mas sabíamos. Era um segredo que morava nos olhares, nos toques rápidos, nas ausências calculadas. O mundo fora daquela varanda seguia seu ritmo. O marido dela voltou a aparecer, vez ou outra. Vi ele cortando o mato com uma roçadeira, gritando no celular, com a impaciência de quem nunca reparou no próprio quintal. Isabela voltava a ser a mulher discreta do sobrado. Cabelo preso, sorriso educado, postura impecável. Mas bastava um fim de tarde, uma luz âmbar atravessando as colinas, e lá estava ela de novo. A mulher da rede. A que não precisava de palavras. A que transformava o silêncio em promessa. Uma noite, ela chegou com uma cesta de laranjas e um maço de hortelã. Disse que precisava de um chá, mas não de ervas, de tempo. Ficamos sentados, os dois na rede, ela deitada com a cabeça nas minhas pernas, os olhos fechados, a respiração leve. Às vezes fico me perguntando se tudo isso existe mesmo, sussurrou. Existe. Só não pode sair daqui, respondi. Ela sentiu com um movimento quase imperceptível. E naquele instante, entendi, não era só uma história clandestina. Era um refúgio. Um intervalo entre o que ela era lá fora e o que podia ser ali dentro. Os toques, antes contidos, agora eram inevitáveis. As mãos que se procuravam na cozinha, o joelho que encostava no meu de propósito, o cabelo jogado para trás esperando que eu ajeitasse. Nada explícito. Nada vulgar. Só aquela intimidade silenciosa que crescia como o mato depois da chuva. Ela não voltou a dormir ali. Não depois daquela noite da tempestade. Mas toda vez que saía, deixava um vestígio. Um cheiro no ar, uma xícara fora do lugar, um livro aberto na página errada. E eu, cada vez mais, entendia, depois que o toque acontece, o silêncio nunca mais é só silêncio. Ele vira promessa. E promessa, quando não pode ser cumprida, vira saudade. O mês virou e, com ele, vieram os dias mais quentes, mais longos. As mangas amadureciam nos galhos, o barulho dos insetos aumentava ao entardecer, e a rotina parecia seguir como se nada estivesse acontecendo, mas tudo já tinha mudado. Isabela passou a aparecer com menos frequência. Mas quando vinha, não se escondia.
Batia no portão com os nós dos dedos, deixava o chinelo na entrada, caminhava pela casa como se morasse ali nos intervalos da própria vida. E depois ia embora com a mesma leveza, como quem nunca pretendeu ficar. Eu percebia que ela continuava sendo visitada. Outros carros, outras horas. Nem sempre os mesmos. Às vezes um sedã branco, outras um SUV escuro. Nenhum ficava por muito tempo. Não havia barulho, nem pressa. Tudo acontecia nos bastidores, como se o mundo dela fosse ensaiado para manter as aparências enquanto vivia o que queria por trás das cortinas. No início, eu me enganava dizendo que não era da minha conta. Que ela nunca prometeu nada, que eu não tinha o direito de esperar exclusividade num mundo onde nem o tempo era nosso. Mas, aos poucos, o silêncio que antes me confortava começou a pesar. Aquela sensação de que a qualquer momento ela podia sumir, de novo, me fazia ficar alerta, ansioso por sinais. Teve uma tarde em que a vi atravessando a estrada, de vestido escuro e um batom mais forte que o habitual. Andava decidida, mas com a cabeça baixa. Quando passou pela minha cerca, nem olhou. Só depois de alguns passos parou, voltou 2 metros e disse, sem emoção: "Você é diferente, mas não o suficiente." Fiquei mudo. A frase ficou ali, pendurada entre nós, como uma rede prestes a rasgar. Ela seguiu o caminho sem esperar resposta. E eu fiquei com aquele gosto seco na boca, como quem morde um fruto verde. Não parei de vê-la depois disso. Pelo contrário. Os encontros voltaram a acontecer, menos frequentes, mais densos. Só que agora havia algo diferente em seus olhos. Uma distância nova. Um aviso silencioso de que o fim não seria dramático, apenas inevitável. Certa noite, ela apareceu com uma garrafa de cachaça artesanal, daquelas que vêm em garrafinha âmbar, com etiqueta escrita à mão. Usava uma camiseta branca larga, sem sutiã, e um short jeans surrado. Nada nela parecia preparado, o que era estranho, vindo dela. "Hoje eu só quero que alguém me escute", disse, entrando sem bater. Sentamos na varanda. Dividimos a cachaça em copos de vidro simples, desses de requeijão reciclado, e ela começou a falar. Da infância em Juiz de Fora, do pai ausente, da mãe dura demais. Do primeiro casamento aos 20, do segundo aos 30. De como aprendeu a sorrir com discrição e a esconder tudo o que sentia atrás de frases práticas. Meu marido acha que o problema sou eu. Que eu me fechei. Mas ninguém fecha o que nunca foi aberto, disse, olhando fixamente o fundo do copo. Eu escutava. Não tentava consertar, nem interpretar. Só deixava ela falar. E, aos poucos, entre um gole e outro, ela foi deixando cair as defesas. Chorou. Baixinho, como quem não está acostumada a se permitir tanto. Não quero ser cuidada. Só quero ser vista. Estendi a mão. Toquei o joelho dela com leveza. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, e ficamos ali, em silêncio. A noite quente, os grilos ao fundo, e aquela dor compartilhada sem palavras. Depois de um tempo, ela se levantou, andou até a rede e deitou. Ficou me olhando com olhos vermelhos e calmos. "Sabe por que eu volto aqui?" "Por quê?" "Porque você me escuta até quando eu não digo nada." E era verdade. Eu ouvia o que ela escondia nos gestos, no jeito de dobrar o guardanapo, de tocar a maçaneta antes de sair, de olhar pro chão ao cruzar a rua. Mas eu também percebia as ausências. As pegadas que ela deixava no meu quintal sempre levavam de volta para casa. Nunca vinham para ficar. Aquela noite não terminou em beijo, nem em toque. Ela se despediu com um abraço demorado, como quem precisa de calor, não de promessa. E saiu com passos firmes, deixando para trás o eco da presença mais forte do que qualquer palavra. E eu, mais uma vez, entendi, o mundo dela era feito de portas abertas. Mas as saídas, essas eram sempre discretas. O verão foi se impondo aos poucos. As cigarras começaram a cantar mais alto, o mato cresceu com vontade, e o cheiro de fruta madura tomou conta do ar.
A vida no campo parecia seguir no mesmo compasso de sempre, mas dentro da minha chácara, o tempo andava com outro ritmo, ditado por ela. Isabela parecia cada vez mais como quem cronometrava a própria saudade. Chegava sempre depois das 5, quando o sol começava a amolecer e as sombras se esticavam pelo chão. Não trazia mais bilhetes, nem pães, nem flores. Só ela, crua e direta. E isso já bastava. Uma tarde, surgiu com uma blusa de linho amassada, os cabelos soltos, e aquele olhar cansado que ela tentava esconder, mas que eu já reconhecia de longe. Hoje eu só quero deitar um pouco e esquecer que existo, disse, entrando sem olhar pro lado. Fiz café, mesmo sem ela pedir. Ela tirou as sandálias e deitou na minha cama, como se fosse dela. Ficou olhando o teto, os pés cruzados, e disse algo quase como um sussurro. Se eu pudesse parar o mundo em um lugar, seria aqui. Me sentei ao lado dela, observando o contorno suave da cintura sob o tecido leve da blusa, o jeito como seus dedos se moviam devagar sobre o lençol. Ela virou o rosto para mim e, com aquele tom entre ironia e melancolia, soltou. Isso aqui não é amor. É coragem. Coragem de quê? De se permitir mesmo sabendo que não vai durar. Beijei sua mão sem dizer nada. Não porque não tinha o que dizer, mas porque ela já sabia. Sempre soube. Naquela noite, não houve urgência. Só presença. Dividimos a cama com a calma de quem já entendeu que o tempo ali dentro tinha outra lógica. As luzes apagadas, o som dos grilos ao fundo, e os corpos dizendo tudo que a boca evitava. Ela dormiu com a cabeça no meu peito, a respiração mansa, os dedos entrelaçados nos meus. E eu fiquei acordado por horas, decorando aquele momento como quem registra um lugar antes de abandoná-lo para sempre. Ao amanhecer, o sol filtrava pelas frestas da janela, dourando o lençol amassado, o copo pela metade na cabeceira, e o cabelo dela espalhado no travesseiro. Ela se levantou antes de mim, se vestiu em silêncio e sentou-se na beira da cama. Ficou um tempo parada, de costas, antes de falar. Ele vai começar a passar mais tempo em casa. A empresa entrou numa fase nova, e ele decidiu que é hora de priorizar a família. O silêncio que se seguiu foi espesso. Não doía como mágoa, mas pesava como despedida. Isso muda tudo? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela virou o rosto em minha direção, olhos calmos, mas firmes. Isso muda a frequência. Mas não muda o que aconteceu. Se levantou, foi até a cozinha, pegou uma fruta na cesta e colocou na bolsa. Na porta, hesitou por um segundo. Você foi meu agora. E isso já valeu a pena. Fiquei ali parado, vendo-a desaparecer estrada abaixo, como já tinha feito tantas vezes. Mas dessa vez, algo era diferente. O corpo dela parecia mais leve, mas o meu, mais cheio. Cheio de memórias pequenas e absurdamente vívidas, o som da gargalhada abafada, o toque do joelho no sofá, o cheiro dela quando saía do banho e usava minha toalha sem pedir. Tentei me distrair com tarefas. Cuidei da horta, arrumei o galinheiro, limpei a varanda como quem tenta apagar rastros. Mas cada canto da casa gritava o nome dela, mesmo que em silêncio. Nos dias seguintes, voltei a vê-la. Mas só de longe. Passava pela estrada com o cabelo preso, óculos escuros, roupa alinhada. O tipo de mulher que ninguém imagina descalça, sentada numa rede, falando de dores com uma garrafa de cachaça artesanal na mão. Ela voltou a ser a vizinha elegante, discreta. Aquela que os outros só cumprimentam com acenos curtos. Mas eu sabia. Sabia da mulher que existia por trás da fachada, da que preferiu agora qualquer fantasia de futuro. E eu também entendi meu lugar nisso tudo. Isabela continuava ali. Na casa ao lado, com sua varanda moderna, os vidros sempre limpos, o jardim bem cuidado. Agora, passava por mim com um aceno contido e um sorriso educado. Daqueles que se dá para qualquer conhecido. E só. Eu também fingia naturalidade. Acenava de volta, perguntava da chuva, do calor, do mato crescendo rápido. Conversas neutras, mornas, como quem nunca dividiu uma rede numa noite de tempestade. Mas o silêncio,
O silêncio nunca mais foi o mesmo. Ele carregava lembranças. Não do que foi dito, porque pouca coisa foi, mas do que ficou pairando no ar entre nós. Eu escutava esse silêncio em tudo. No som do vento passando pelas folhas, na rede que rangia sozinha à tarde, no rádio que ligava por hábito, mas que agora só me trazia o eco da ausência dela. Passei a observar detalhes com mais atenção. Como o tempo que ela demorava para fechar a porta depois que o marido saía. Ou o modo como regava as plantas com uma calma estudada, como quem ensaia estar em paz. Volta e meia, eu a via parada na beira da varanda, olhando pro vale. E mesmo de longe, reconhecia o gesto, ombros levemente tensos, mãos entrelaçadas atrás das costas. Era ela tentando conter o que não podia mais transbordar. Teve um dia em que nos encontramos perto do galinheiro, por acaso. Ela buscava ovos caipiras com uma cesta pequena. Eu aparava uns galhos. Ficamos lado a lado por alguns segundos, olhando o mesmo horizonte. Você ainda escuta música de manhã? Ela perguntou, como quem puxa assunto sem saber se deve. Escuto. Mas agora o silêncio parece mais alto. Ela olhou para mim com aquele mesmo olhar de antes. O que não pedia desculpa, nem permissão. Só existia. E sorriu, breve, com os olhos, como se dissesse, eu também ouço. Depois disso, nos falamos menos. Mas sempre que cruzávamos os caminhos, na estrada de terra, na venda do seu Genésio, ou no quintal de alguém, havia aquele instante de reconhecimento. Como quem vê um segredo antigo caminhando a céu aberto, disfarçado de rotina. Na minha casa, cada objeto continuava dizendo o nome dela. A xícara que só ela usava. A garrafa de cachaça que ainda tinha 2 dedos no fundo. O guardanapo com a letra firme dobrado dentro de um livro, como marcador improvisado. E o pior, a rede. A rede nunca mais me recebeu igual. Balançava devagar, como se ainda esperasse o peso dela. O corpo dela. O calor. E mesmo nos dias em que tentei seguir, conhecer gente nova, ir à cidade, passar mais tempo entre estranhos, nada preenchia aquele intervalo de tempo que a gente construiu junto. Porque não era amor o que nos unia, e por isso mesmo, era mais difícil de nomear. E de esquecer. Amor, às vezes, vem com planos. Com o futuro. Com e se. O que eu vivi com ela foi presença. Foi verdade crua, silenciosa, velada. Foi um agora que não precisava se explicar. E quando o agora acaba, o que sobra ecoa. Ela não deixou vestígios óbvios. Não me mandou mensagens, não deixou bilhetes novos, não pediu para voltar. Mas eu sentia. Ela seguia ali, existindo ao lado, respirando a mesma poeira da estrada, escutando os mesmos grilos à noite. De vez em quando, vejo luz acesa no quarto dela depois da meia-noite. E me pergunto se, do outro lado da janela, ela também sente o que eu sinto. A ausência que não dói, mas que marca. O silêncio carregado de tudo que não foi dito, e que talvez nem precisava ser. Outro dia, voltando da cidade, cruzei com ela na estrada. Estava dirigindo sozinha, com óculos escuros e lenço amarrado no cabelo. Acenou com 2 dedos, o rádio tocando baixo, e seguiu sem diminuir a velocidade. Naquele instante, soube, ela voltou a ser só minha vizinha. Mas todo dia, eu escuto o que não é dito. Na brisa da tarde, nos passos leves que cruzam a cerca, no café que faço sem ter com quem dividir. E, principalmente, no jeito como a casa ficou depois que ela passou por aqui. Não foi amor. Mas foi verdade. E a verdade ecoa muito mais que promessas.